A situação inicial de oposição dura, só tem dois papéis possíveis diante do espetáculo. Ou você é o artista, o player, ou você é o passivo, o espectador. Aí a gente tem um momento realmente em que você tenta emancipar o espectador por aquelas estratégias, Brett, Arthur, etc., como fala Rancière. Ou seja, tenta-se que o espectador vire um player, tenha atitude, responda, interaja, etc., que é a situação pós-moderna. O que acontece é que se isso aqui é levado ao extremo, a gente perde o fora que faz a comunidade, porque não tem ninguém cuidando dele, não tem ninguém jogando no território do fora, cada um passa a jogar no seu próprio território. E, bem, então, justamente a emergência do gamekeeper, ele altera a qualidade do player, mas fundamentalmente ele cuida de refazer esse contorno, digamos, em termos sociais, quase de refazer mesmo, que é de recriar um contorno de comunidade, um território comum, que vai fazer justamente o quê? As relações entre esses diversos microelementos aqui ganharem volume, novamente, se potencializarem, porque senão eles vão se encapsular, fazem o que querem, vamos dizer. Então é quase que é o de criar e recriar o tempo inteiro um fora. Por isso que várias vezes incide muito na mudança do paradigma, ou no retirar do que já não se precisa mais, do lixo, do que já está em excesso, etc. Porque tem mesmo a ver com preservar só aquilo que está com vida. Então aquilo que alimenta o comum. Com aquela qualidade que a gente tem insistido de que é de focar na quantidade e não na qualidade, não é? No suficiente. Ou seja, então, para não ser subjetivo, não é? Para não não só é uma questão de tirar os excessos e clarificar mudanças de centro que já estão acontecendo, etc. Mas, por vezes, é uma questão mesmo de mudar completamente o paradigma, o plano comum, também, trabalhando com o que já está ali, sublinhar uma relação que tem mais potência, que está com mais quantidade. E que os players sozinhos, nos seus fechados, nos seus pequenos mundos, podem não ver que as suas quantidades começam a estar no mesmo plano. Né? Então, ou seja, começam a gerar um novo paradigma, um novo plano. Então, o gamekeeper faz isso. Por quê? Porque refaz esse contorno de comunidade. Aqui a gente tem sempre alguém que fica de fora, um espectador, para que tenha um artista. Só que esse espectador é um passivo que assiste, a ação toda acontece aqui dentro, vamos dizer. Então, ele é desativado, ele é um fora, mas ele é um fora domesticado. Aqui quase que se exclui a existência do fora, está tudo dentro. É um inclusivismo generalizado, porque... E por isso está tudo fora também. Não é? Exato. Todos estão, cada um dentro de si próprios. Ou seja, tudo aquilo que não sou eu não me interessa, vamos dizer. Né? No limite é meio isso, é o autor proliferado. Né? Mas então não tem ninguém que zele pelo comum. Ou seja, pela própria relação, pela própria alimentação recíproca que esses pequenos mundos poderiam ter, etc. Mas por quê? Porque se excluiu um personagem daqui, tentando fazer com que só existisse esse personagem, mas ninguém reconfigurou no que consiste ser player. E aí esse trabalho aqui é realmente reconfigurar no que consiste ser player. O que consiste ser player é ser gamekeeper. A questão é se você é um gamekeeper de uma pequena periferia. Da sua pequena periferia, o que é fundamental para que você também possa ser um bom player, senão você só está gerando lixo para o mundo, para o lado de fora, etc. Ou se você está fazendo realmente um gamekeeping de uma maior escala, ou seja, gerando o próprio território comum em que todos aqueles players habitam, mas que habitam porque são também gamekeepers. E a qualquer momento o gamekeeper mais comunitário, mais ligado à grande escala, pode se tornar o da pequena escala e vice-versa. E então o que estava na menor escala pode passar a ser ocupado da grande. Né? Esses papéis nunca podem ser fixos. O problema desses modelos aqui, que é mais ou menos o problema da cismogênese que a gente tinha, é que esses são modelos fixos. Isso aqui é o modelo da complementaridade, esse daqui é o da simetria, mas o problema deles são papéis pré-definidos. Aqui eu acho só perigoso a gente chamar isso de papel, porque pode congelar na ideia de que isso aqui é um papel pré-definido. E não é um papel circunstancial, que todo tempo você tem que estar pronto para mudar. Não é um papel pré-definido, mas é importante que não se caia na ideia de que se está em dois lugares ao mesmo tempo. Não se está. Não se está a jogar o play, nem a fazer o gamekeeping simultaneamente, embora a atuação do player gere gamekeeping e a atuação do gamekeeping gera jogadas, gera player. Sim. Mas do ponto de vista daquilo que é uma clarificação da tua posição, mas tu tens que saber que a clarificação da posição vem
qual é a sua perspectiva. Exato, qual é a é sua só posição. isso. Se a sua Isso é perspectiva fundamental, claro. é a de um quadrado fractal gigante, Claro. Mas esse bem, é então a que eu... partir dessa claro. posição, a sua atitude como jogador é maior, é mais enfaticamente um gamekeeper. Absolutamente. Se a sua posição é mais, enfim, é mais pequena, é um quadrado menor, né, que é o seu tubo, vamos dizer, então o que fica mais evidente, mas mesmo assim só fica evidente para quem está de fora, Claro. é que você é mais player do que gamekeeper. Mas do seu ponto de vista, da sua perspectiva, da sua posição, você também tem que cuidar. Não, claro, ou seja, mas mais uma vez, quer dizer, a questão que se coloca aqui não é saber se tu quando estás a jogar és ou não és gamekeeper e se tu quando estás a ser gamekeeper és ou não és jogador. Isso está claro. E isso tem que ficar claro e está claro, porque, por exemplo, à tarde, quando voltarmos para o grande quadrado, não há diferença e não é possível haver diferença. Agora, penso que é importante distinguir Que a cada vez você está numa posição. que a cada vez você está numa Mas isso, sem dúvida, isso é a própria ideia da reciprocidade. Claro, da claro, sismogênese. mas aí esse exercício é sobre isso, é só sobre isso. É sobre gerar reciprocidade. Bom, agora eu estou estou aqui. ocupando essa posição. Claro. Portanto, Claro. enfim, alguém mais ocupa outras posições. Claro. Enfim, você só pode estar em um lugar de cada vez e você nunca fica num lugar para sempre. Claro. Também. Não é um Não, papel. não é Porque um se papel. você ficar num lugar para Exatamente. sempre, vira um papel. Absolutamente, claro. Pronto, isso está no DNA do trabalho, não é? Portanto, mexer nisso é mexer no trabalho, não Claro. pode ser. Isso está no DNA do trabalho. O que não pode... Agora, a utilidade de um exercício desses é mais porque se não se fazem exercícios de isolamento desses modelos, desses formatos de estar, as pessoas não... passam de um para o outro sem saber que estão a passar de um para o outro. Sim. Sem saber que de repente são players, depois são, e passam arbitrariamente. Ou seja, Exato. porque o que nós procuramos aqui neste trabalho é que a tua posição de player se mantenha o máximo possível. Aliás, se a tua posição de player for sólida, ou seja, quando se diz sólida, diz tiver uma dose de gamekeeping inside forte, de forma a manter a tua jogada potente, não é? E se o gamekeeper comunitário externo, numa macro escala, fizer bem o seu trabalho, isso pode até preservar-se, essa relação pode preservar-se muito tempo. E não é mau. Sim. E não é mau que essa relação se preserve muito tempo. Portanto, um dos perigos também do trabalho é haver uma espécie de excitação nesta constante mudança entre player e gamekeeper. Só porque E é até por possível espectador, mudar. só porque é possível mudar. Aí torna-se um ato virtuoso. Exato. Pronto, no fundo, este exercício nasce pela crítica a essa facilidade, não é? Para que as pessoas tenham consciência que, embora tudo seja a mesma coisa, têm que saber onde estão a cada momento, ou pelo menos têm que saber as doses, não é? Porque eu posso estar a ter uma dose de gamekeeping individual muito ativa, mas ter consciência que esse gamekeeping não está a ajudar a comunidade, porque outros vão ter que fazê-lo, porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exato. Não posso estar focado num texto, por exemplo, a escrever um texto e ao mesmo tempo, sei lá, ter o meu filho ou ter um telefonema e ao mesmo tempo, por muito multitasking que tu sejas, a verdade é que alguma coisa vai se perder no meio disto. Claro. E é por isso que as pessoas, por exemplo, se querem escrever um texto, isolam-se ou se querem estar com o filho. E as pessoas precisam umas das outras, elas não são autossuficientes. Claro, e tal. absolutamente. O que elas são elas cuidam da suficiência da posição que elas têm, mas elas não são autossuficientes no sentido de posso viver absolutamente sozinho para sempre, etc. Claro. Né? Porque mesmo isso vai ter uma vitalidade que um momento vai precisar da intervenção do fora para ser ou alimentada ou retirada de cena, etc. Claro. E a verdade é que se essa relação entre o fora e o dentro, ou o gamekeeper e o player, nas suas várias doses, não for trabalhada por ti e pela tua comunidade mais próxima, aí estamos a falar de ti e ti, no limite é a comunidade mínima, e depois tens as outras comunidades, que é próximas, familiares, profissionais. Se não fores tu a tratar disso, alguém vai tratar por ti. E é isso que acontece. Se tu abdicas dessa função, desse trabalho minucioso de player, mas com a dose de gamekeeper necessária, alguém vai tratar de ti. E alguém vai dizer, olha, a partir de hoje, você o quê? Tu não tens outra opção senão E aí seguir. nós vamos voltar a essa situação. Você então vai se tornar um espectador da sua própria vida, e alguém vai gerir a sua vida por você. Exato.
A qualquer momento a gente pode recair nisso, se... Não, sim. Até porque isto são polos. Ambos esses dois modelos são polos de atração muitíssimo fortes. É uma tentação muito grande cair nesses modelos. Se a gente pensar nas relações afetivas, é muito grande cair nesses dois modelos. É muito difícil cair neste. Quer dizer, construir um modelo desses. Não, esses modelos aqui são ótimos. Alguém dá as cartas, alguém sempre escolhe o restaurante, alguém sempre diz o que fazer, já está definido, alguém tu és a mulher, tu és faz o homem, tudo tu és o quê, e pronto. Ou depois, então, não, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então cada um faz o seu. Claro. Então, claro. Ou. Não, ou e. Ou, se calhar. Ou e.